quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler praticamente todo o capítulo 1 de Samuel. O livro de Samuel, antes que você leia, ele é o livro depois de Juízes. O que é que Juízes diz? Não leia lá não. Juízes diz assim, naquela época dos Juízes, não havia rei em Israel, era uma anarquia. Na época dos Juízes tinha uma anarquia. A sequência do livro de Juízes é a transição da anarquia para a monarquia. Samuel foi considerado o último juiz. E ele então vai tirar da anarquia para a monarquia. O livro de Samuel tem 3 personagens, se você verificar. Os primeiros 8 capítulos fala de Samuel, do 8 ao 31 fala de Saul, e também o capítulo 2 Samuel todinho fala de Davi. E essas personagens eles vão se fazendo intersecções entre si, tá bom? São 3 personagens principais. O capítulo 1, apesar de Samuel ser o principal, o capítulo 1 coloca como protagonista uma mulher, Ana. E é isso que nós iremos ler agora. Eu vou ler eu sempre esqueço que no sábado, a maioria das Bíblias que estão presentes são Bíblias da ARA. Eu vou ler na linguagem ARA, para que ninguém se perca na leitura aí. 1 Samuel 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, um bom nome aí para você colocar no seu filho, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Olha só que dica interessante, né? Você aí que está pensando em casar, Yuri, umas dicas boas aí para futuros filhos aí. Tofu é quase uma comida. O versículo 2, tinha ele 2 mulheres. Tou, né? Se alguém fez tofu aí, me convide, porque é o subconsciente, né, que está gritando aqui. Tem o tofu lá, né? Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua casa de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, terríveis meninos, como sacerdote do Senhor. Eram terríveis e ainda assim eram sacerdotes. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. Observe que a ação da esterilidade de Ana é atribuída, é o Deus que é culpado. O autor coloca aqui. E entre parênteses aí, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, quando o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que iam subir à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Coitado, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com uma amargura de alma, orou ao Senhor e lhe chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha o verbo aqui interessante, e da tua serva te não esqueceres, outro verbo interessante, Deus, como tendo memória, né? Esquece, se lembra. E lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nazireu.
Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, Eli. Enquanto Ana, só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sumo sacerdote, a teve por bêbada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenho, pois, a tua serva por filho de Belial, não tenhas. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que venho falando até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E ela disse: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. 19. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e a chamou de Samuel, pois dizia: ao Senhor eu pedi. Versículo 19. Queridos, o que hoje, no século 21, pode dar o status para uma mulher? O que é que torna uma mulher completa do século 21? O que é que pode ser feito para que uma mulher se sinta notada, observada, valorizada no século em que vivemos? Desde a Revolução Industrial, que ela deu uma guinada na Revolução Feminina, nós caminhamos para a igualdade entre homem e mulher. Tanto os negros como as mulheres têm evoluído nisso. Inclusive tem mulher negra que tem evoluído, como Rosa Parks, né? Hoje a mulher pode ser presidente, CEO, pode ser uma diretora de uma empresa, pode ser professora de faculdade, pode votar, embora os salários não são tão equivalentes. Mas as mulheres de hoje, é muito mais difícil você responder essa pergunta. O que pode trazer status para a mulher? Muitas coisas, N coisas. De modo que é infinita, ou são infinitas as possibilidades. Mas quando você volta a 2.000 anos atrás, a 2.500 anos atrás, e você entra na história dessa mulher, e se você perguntasse para qualquer mulher da época de Ana, o que é que faz uma mulher feliz, o que é que dá status para a mulher, a resposta era uma só: ter filhos. E por incrível que pareça, ter filhos homens. Ter filhos homens era o que aumentava o status de uma mulher. Observe que quando Moisés vai dizer que Jó é rico, o que é que ele faz primeiro? Ele tinha 7 filhos. É a primeira coisa que determina a riqueza, são filhos homens. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Ou seja, ele tinha o dobro de mulher, tinha o dobro de homens. Isso quer dizer que ele era rico demais. Moisés vai dizer a riqueza dele como fosse filhos. Por que os filhos traziam alegria a uma mulher? Primeiro, os filhos defendiam a mãe da guerra, trabalhavam, e o mais importante, não existia herança para as mulheres. Enquanto uma mulher não tivesse um filho, homem, ela corria o risco de entrar em uma falência de uma hora para outra. Você casou com um homem rico, mas se esse homem morresse e você não tivesse filho, você se tornaria uma viúva pobre. Porque a herança não pertencia a você. E se você tivesse 10 meninas, você ainda assim seria uma mulher insegura. Porque a legislação judaica não contemplava a mulher no contexto da herança. Só um homem poderia herdar a riqueza caso o pai morresse. E outro motivo é que toda mãe sonhava em ter um filho homem,
é porque sonhava em nascer Jesus do ventre dela. Toda mãe, desde Eva até então, o Messias era aguardado do ventre de uma mãe. Portanto, guerra, trabalho e herança e a promessa de Cristo eram os motivos que faziam a mulher desejar ter um filho homem. Um filho homem trazia uma segurança para a mãe, o status, que o marido morresse, a herança era automaticamente passada para o filho, e ela, como tutora do filho, se tornava rica. Isso não acontecia se ela tivesse menina. Isso era uma cultura. Tá? Agora, ele tinha duas mulheres, a poligamia. Nesse caso, a poliginia. A poliandria é quando a mulher compartilha de vários homens, e a poliginia é quando um homem compartilha de várias mulheres. Os judeus nunca aprovaram a poliandria, mas a poliginia, um homem casar com duas mulheres. Em que circunstância, pastor? Quando o rei podia casar com quantas mulheres pudesse, porque o casamento de um rei tinha que ver com aliança política. O rei, ele era o dominador daquela área, e para ele então dizer que mandava no outro reino, ele praticamente sequestrava a filha do rei e casava com ela, como se dissesse: você não pode se rebelar comigo porque a tua filha está comigo. E esse casamento era um contrato. Salomão casou com 1000 mulheres, dessas ele quase nenhuma conheceu, ele se apaixonou por uma, está lá em Eclesiastes, porque as outras viviam em haréns, virgens, eternamente virgens às vezes, não tinham contato nem com o marido nem com homens. Essas mulheres era apenas um contrato, uma prova de que o rei, que tinha mulheres, muitas mulheres, é que ele dominava o império. Quando diz que Salomão tinha muitas mulheres, isso tem muito mais a ver com o poder bélico dele, com a capacidade de domínio dele, do que sua própria virilidade. Tá? Então, o rei podia casar com várias mulheres. E a pessoa comum, o homem comum, só podia casar com uma segunda mulher se a primeira mulher dele fosse estéril. Somente isso. Ele casou com a mulher, passaram-se 2 anos e a mulher não engravidou, então ele poderia muito bem procurar uma segunda mulher. Agora aqui tem um detalhe interessante. Se essa família fosse rica, ela teria muitas servas ao seu dispor. Então ela poderia pegar uma barriga de aluguel dessas servas. Essa serva ia engravidar. Esse menino era dela, não da serva. E essa serva não era uma concorrente, não era uma rival. Ela era uma subalterna. A qualquer momento essa mulher poderia mandar a serva embora. Essa história você pode conferir com a Sara, que quando encheu a paciência dela, ela mandou embora a serva. Inclusive mandou o filho também. Porém, se a família não fosse rica, que era o caso da Ana, ela mesma declara que ela era pobre, ela não tinha servas em casa. Aí a legislação era dura. O marido que escolhia a concorrente, que é chamada aqui de rival, aí sim era um problema, porque a esposa não tinha poder sobre a segunda, a concubina. E ela era uma concorrente, inclusive dos sentimentos. Uma serva coabitava com o seu chefe, com o marido dela, uma vez, engravidava e acabou. A outra não. A outra, que era, a própria Bíblia diz que Penina era a outra, essa tinha os mesmos direitos e concorria aos sentimentos do marido. A poligamia era uma cultura, e nem sempre a permissão de Deus é sinônimo da sua aprovação. Nesses termos, naquela época, até naquela época, ser rica era vantajosa, porque você não teria uma concorrente, uma rival, como Penina, como Ana teve. Agora, aqui nós temos uma coisa interessante. Nós temos uma mulher que ela mesma diz: lembre-se de mim, conferindo a Deus a perca de memória.
O próprio autor do livro, Sugere-se Samuel, diz que Deus esqueceu dessa mulher, que Deus a deixou estéril, que Deus a esqueceu, e que agora essa mulher, ninguém nesse mundo, não tinha remédio, não tinha clínica, não tinha tratamento. Essa mulher agora, quando Elcana morresse, o que é que aconteceria com ela? Ela seria expulsa do seio da família. O único vínculo que essa mulher tinha era com seu esposo. E ela então, normalmente os homens casavam com a diferença de 15 e 20 anos da esposa. Os homens eram mais velhos. Quando o homem morria, e ela ficava pensando, se meu marido morrer, eu estarei sendo viúva e pobre. Essa era a situação dessa mulher. Esquecida por Deus, o texto diz que Deus esqueceu dela. O que é que você faz quando Deus esquece de você? O que é que você faz quando não há o que fazer? Ana nos dá 3, e eu quero tentar ser sucinto. Ana dá 3 lições de vida do que fazer quando não há mais o que fazer, do que fazer quando aparentemente Deus esqueceu de você. A primeira coisa que nós devemos fazer é cuidar da nossa vida espiritual e resolver-se com Deus. Temos que ser resolvidos com Deus. Olha aqui, queridos. Mesmo com tudo isso, olha só, essa mulher tinha como inimiga Penina, como inimigo o seu esposo, como inimigo o seu pastor, que a fustigou e a perturbava. Essa mulher, mesmo assim, diz que sempre, o verso 3, todos os anos, ela subia para adorar a Deus. Nunca deixou de ir à igreja. E quando ela ia à igreja, ela era perturbada. Quando chegava o dia dela ir à igreja, ela sabia que esses 24 quilômetros que ela andava em cima de um jumento ou caminhando, a Penina ia machucando ela. E mesmo assim, ela nunca deixou de ir à igreja. Mesmo com um pastor que a critica em voz alta e que a furtiga, ela sim não deixou de ir à igreja. E o texto diz ainda, no verso 3, que ela ia ofertar a Deus. Ela ia ofertar. Vocês sabiam, queridos, fiquei sabendo essa semana, que a igreja adventista é mantida por apenas 22% dos seus membros? 22% dos seus membros. Em torno de 15 a 20 são pessoas que são crianças, jovens, juvenis, desempregados. Mas nós temos em torno de 40% da igreja que vem à igreja, mas por algum motivo, porque desconfia do pastor, porque não concorda com o esquema, porque elas não dizimam e não ofertam. Essa mulher tinha tudo para não ofertar. Deus tirou dela todo o seu status. Mas ainda assim, teimosamente, ela iria ofertar no verso 10, no verso 3, e no verso 10 ela ia orar. No verso 12 diz que ela orava e demorava na sua oração. No verso 15 diz que ela não orava ajoelhada, ela se jogava ao chão. Se ela tivesse ajoelhada, jamais um pastor iria criticá-la. Mas essa mulher estava derramada, como uma bêbada, jogada no chão ao templo. Ela derramou a sua alma. E ela, por demoradamente, como ela não abria a sua boca, ele imaginou que ela estava embriagada, jogada ao chão na sarjeta. Essa mulher, ela ia à igreja, orar, ofertar e adorar a Deus, e orava demoradamente, o verso 15. E ela ainda foi fazer o voto. Queridos, a igreja é um lugar hostil,
às vezes. Mas essa mulher, mesmo tendo na igreja inimigos, mesmo tendo na igreja críticos, ela tinha, na sua vida, ela era resolvida com Deus. Ela tinha sua saúde espiritual intacta. Ela não condicionava só a ir à igreja. Ela não escolhia o pregador para ouvir. Ela não escolhia o dia especial para ouvir. Ela ia sempre na igreja. Independentemente do clima, independentemente do pastor, independentemente das pessoas. Esse é o primeiro exemplo que Ana nos concede para aqueles que se acham esquecidos por Deus. Ela fez um voto. O voto que naquela época era o último recurso. O voto não era feito aleatoriamente. O voto só era feito como último recurso. Era o ponto da virada, é assim que chama o programa na nossa televisão, né? 180 graus. Era um momento que não tinha mais para onde ir. E ela fez um voto a Deus, mesmo sabendo que Deus, na concepção dela, e no imaginário cultural da época, Deus era o responsável pelo seu sofrimento, e mesmo assim, ela nunca deixou de ir à igreja. O segundo exemplo que essa mulher nos dá é: cuide da sua vida social, seja a pessoa resolvida com o próximo. Veja, vamos para os inimigos dela. Penina, ela tinha a inimiga Penina. Olha o texto, nenhum momento ela revidou. Ela podia muito bem dizer, como nós fazemos: mas o meu marido me ama e você não é amada. Ele me ama mais que você. Não a revide. Essa mulher é criticada, essa mulher é injuriada, e o silêncio dela mostra que ela é uma pessoa resolvida. Ela não tem pendência, irmãos. Ela é alguém que está de bem com a vida. Ela chora, mas não revida. Olha os outros inimigos. Ela tem Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Olha o que esses meninos faziam. Diz que eles não se importavam com Deus. 1 Samuel 2:12. Não cumpriu o papel de sacerdote. 1 Samuel 2:13. Tratavam com desprezo a oferta do Senhor. 1 Samuel 2:17. Se deitava com as mulheres do templo. 2:22. E todos sabiam disso, queridos. O texto coloca aqui Ofni e Finéias. Essa mulher ia para a igreja sabendo que o pastor era um prostituto. Ela devolvia o seu dízimo sabendo que o pastor era ímpio. Olha o que é que o texto diz aqui no 2:12. 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram ímpios, eram prostitutos. Imagine você saber que o seu pastor é um prostituto ímpio. Eles pegavam a oferta do Senhor, vocês sabem, eles colocavam a mão na panela com garfo e roubavam a oferta. Roubavam o melhor da oferta. Essa mulher, Ana, sabia disso. O seu sacerdote, o seu pastor, era um pilantra, era um adúltero, era um promíscuo. O seu sacerdote metia a mão na oferta. O seu pastor não se importava com Deus. E essa mulher nunca deixou de ir à igreja. Nunca deixou. Quantas pessoas deixaram de vir à igreja por causa de um pastor, por causa de um ancião, por causa de uma pessoa? Essa mulher tinha como inimigo a sua rival e os pastores também. Outra coisa, o inimigo íntimo, que era o seu esposo. Com toda a sinceridade, queridos, eu quero ler o versículo 8 aqui. Dá até dó, que eu sou homem também. Olha o que o Cana faz, irmãos, para tentar consolar. Quem tem um marido desse não precisa de inimigo. Olha o que o Elcana faz, coitado. Eu fico feliz porque eu sei que o problema que eu tenho hoje na minha família, no meu casamento, e que todos têm, é um problema de 1000 anos, 2000, 3000 anos atrás. Olha só. Elcana fala assim: olha, por que você está chorando? Cuidado, né? É uma pergunta que não tem resposta. Se você vê sua esposinha triste, deixa quieto lá. Chegue perto, evite socos, pontapés.
fique ali quietinho, ore a Deus, né? Para que nada aconteça de errado. Mas uma pergunta dessa aqui é muito inocente, né? Muito inocente. Aí, para piorar, ele continua, ele vai piorando. Ele fala assim, ó, por que você não come? O homem quer resolver, né? Ele quer. A mulher está ali, coitada, triste por alguma coisa que ela não quer contar e deixar. Em vez de você chegar, abraçar, perguntar e silenciar, não, a gente quer resolver o negócio. Já traz uma solução, né? Aí irrita mais. Aí ele pergunta mais, por que você está triste? Aí ele erra totalmente mesmo. Ele fala assim, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Oh, coitado. Né? Então, essa mulher, ela tem inimigos na igreja. E o seu marido não entende nada de psicologia, não entende nada de mulher, e não ajuda em nada. E tudo que ele faz é atrapalhar a vida dela. Deixa mais triste ainda. Fazendo perguntas, tentando dar solução, e não só tentando dar solução, ele afirma, deixa de ser besta, mulher. Você é casada comigo, eu te amo, e basta. Eu coloco comida aqui dentro, te dou roupa, te dou casa, e você aqui ainda fica com essa frescurinha. Como se a mulher comer, se vestir, fosse uma questão suficiente. Ela precisava de algo mais, de status. E o status para a mulher daquela época era filho. Nada poderia. E o último inimigo dela era o pastor, o mor, né? O pastor máximo, que lança-lhe um juízo de valor, verso 13, critica e ainda erra no conselho. Imagine, que situação é essa mulher? Inimigos, um marido incompreensível e um pastor que não sabe aconselhar. E agora, Teru? Que motivo essa mulher tinha que ir para a igreja? Eu vou para a igreja, o meu marido me fica me apurrinhando com perguntas estranhas. Os chefes lá são corruptos. E o pastor máximo não sabe aconselhar. Mesmo assim, queridos, essa mulher não discutiu com o marido, ela não discutiu com a Penina, ela não discutiu com o Ofni e Finés e não discutiu com o pastor. Ela se manteve segura, que como só uma pessoa que está segura, que está resolvida, que tem a sua saúde emocional em paz, pode fazer. Pessoas que vivem brigando, criticando um ao outro, e que está tudo errado, são pessoas que precisam resolver alguma coisa na vida. Essa mulher tinha uma resolução saudável, ela tinha uma vida saudável, ela e o seu próximo. Então a primeira coisa que fazemos, nós temos que estar resolvido com Deus. Cuidar da nossa vida espiritual, saúde espiritual. Temos que estar resolvido com o próximo, cuidar da nossa vida relacional. E a última coisa que essa mulher fez, cuide da sua vida emocional. Esteja resolvida consigo mesmo. Essa mulher, como eu já disse, no versículo 6 a 7, ela foi perturbada, mas nunca perdeu a linha. Nunca perdeu a linha aqui. Não perdeu a linha com o esposo, versículo 8. E não perdeu a linha com o pastor. Essa mulher ela estava resolvida consigo mesmo. Mas algumas coisas que eu vou aconselhar você. Como é que essa mulher conseguia ter esse equilíbrio? Como é que ela conseguia ter um equilíbrio diante dos inimigos, diante das adversidades? Aqui está o segredo. Diante de Deus, ela chorava. Versos 7 e 10. Vou ler o versículo 10. 1:10. E com amargura chorou muito e orou ao Senhor. Pessoas que choram na presença de Deus, riem na presença dos homens. Pessoas que se dobram diante de Deus, estão eretos diante dos homens. Pessoas que se amarguram, ajoelhados na presença de Deus, estão seguras na presença dos homens. Essa mulher diz no versículo 10 que ela se amargurou, ela angustiou-se, ela entristeceu, ela derramou sua alma.
tudo na presença de Deus. Ela nunca se angustiou na presença dos homens. Ela nunca perdeu a linha na presença de ninguém. Ela nunca falou alto, nunca chorou, nunca reclamou para ninguém. Ela reclamava para a pessoa certa. E diante de Deus ela derramava, ela chorava, angustie, brigue, discuta. Homens e mulheres grandes provocaram a Deus, brigaram com ele. E essa mulher sabia a solução. Ela reclamou para a pessoa certa. E você vai ver lá que Deus deu 3 homens e 3 meninas para ela. A solução. Queridos, essa mulher, o texto que é o texto-chave aqui que eu queria ler para vocês, o verso 19. Na manhã seguinte ela se levantou e adorou ao Senhor. Voltou para casa. Elcana teve relação sexual com a mulher, com Ana. E o Senhor lembrou dela. Há uma ideia de que se passaram 8 anos. 8 anos de sofrimento. 8 anos. Penina, Ofni e Finéias, o marido desajeitado. 8 anos. E essa mulher derramando suas lágrimas, chorando diante de Deus. E Deus lembrou dela. O texto, o verbo zacar, é um verbo de ação. Não existe uma tradução correta para esse verbo. Mas o dicionário internacional de teologia, que é o melhor, diz que a expressão mais correta, eu até anotei aqui, é que Deus conservou na sua memória a promessa de Ana. Deus conservou na memória. Não é que Deus aparece a palavra 7 vezes que Deus esqueceu de alguém. Aliás, Deus esqueceu 7 vezes. 4 vezes refere-se a pessoas. Deus esqueceu de Abraão, Deus esqueceu de Raquel, Deus esqueceu de Jó, de Noé, e Deus esqueceu de Ana. São essas 4 pessoas que o texto diz que ele esqueceu. Mas não é o texto que diz que ele esqueceu. Diz que Deus conservou na memória essas pessoas. E todas elas, quando o texto diz, Deus lembrou dessa pessoa, vem coisa boa. Está vendo coisa boa? Eu quero corrigir aqui o texto. Deus não pode esquecer de ninguém. O texto diz que, a Bíblia diz lá em Lucas, que um pardal, quando cai no chão, Deus tem consciência dele. Você sabe o que é um pardal na Bíblia? O pardal era vendido nas cordas assim, ó. Colocava 50 pardal amarrado no pezinho. Bichinho desse tamanho, um pássarozinho. Amarrava os pardais e saía vendendo nas feiras. Às vezes, um pardalzinho caía no chão. Nem aquele que vendia e nem que comprava perdia tempo em pegar ele. O pardal caiu no chão, era pisado e era... E a Bíblia diz que esse pardal que caía no chão, Deus se lembrava dele. Deus é impossível esquecer. É um erro de tradução dizer que Deus lembrou, que Deus se esqueceu. Mas um fato é o seguinte, às vezes parece que Deus esqueceu da gente. Mas eu quero dizer para você hoje, quero convidar você a se resolver com Deus. Você que acha que foi esquecido por Ele, resolva-se com Ele. Tenha uma vida resolvida com Ele, como Ana teve. Resolva-se com o próximo também. Não deixe que ninguém te atinja. E também não deixe que você mesmo se atinja com aquela ação de condenação, de alta piedade. Se você tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que escamuflar, deitar, rolar, faça isso diante daquele que realmente pode resolver sua situação. Derrame sua alma diante de Deus. Concluindo, eu quero fazer um apelo a você. Você que acha que foi esquecido por Deus, ou que amanhã ou depois vai pensar assim, não deixe de vir a sua presença na igreja, ofertá-lo, adorá-lo. Não deixe de ter relacionamento com as pessoas. Trate todo mundo bem. E sobretudo, trate você mesmo bem.
valorize a você mesmo. E o texto diz que Deus vai lembrar, em algum momento, Ele vai agir em seu favor. Quantos aqui querem seguir o exemplo de Ana? Levante a mão. Fique de pé e eu vou orar com você. Bondoso Pai, é normal que o nosso chefe às vezes esqueça da gente, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, as pessoas. Mas como é ruim imaginar que o Deus onisciente esqueceu de nós. Que angústia teve Ana, e que angústia tem alguns de nós, ao olhar as circunstâncias desfavoráveis, e por um instante imaginar que tu não liga mais para nós. E neste momento, eu venho te pedir que lembre de cada um daqueles que estão sofrendo agora. Não lembrar como ação de memória, mas agir em prol. Que aquele que nesse momento se sente desgarrado, que se sente esquecido pela igreja, pelos amigos, pelo pastor e por Deus, que eles entendam que um pardal que cai ao chão poeirado não passa desapercebido, quanto mais a lágrima, o clamor, o grito, o gemido de alguém que tu morreste por ele. Nos dê alegria de podermos sempre estar diante da tua presença na igreja. Nos dê alegria de poder abraçar os nossos irmãos queridos. E nos dê a alegria de poder nos abraçarmos, nos amarmos e ter um carinho pela nossa pessoa. Por Jesus te pedimos e agradecemos.